Sou Ismael Leal do canal Falar Direito e venho neste dia para lhe orientar e lhe informar uma grande notícia que o nosso presidente Jair Bolsonaro acaba de sancionar o auxílio emergencial. Nesse sancionamento houve algumas mudanças, houve 3 vetos e nós iremos analisar veto a veto. E antes de fazer essa análise eu queria que você compartilhasse para que outras pessoas venham ser informadas, que você dê seu like e que você se inscreva no canal para que você venha todos os dias que tiver uma novidade, estar a par de tudo que foi decidido neste tempo de pandemia. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com 3 vetos nesta quarta-feira, dia 1º de abril, a lei que estabelece um auxílio de R$ 600 mensais por 3 meses a trabalhadores informais. Quais foram os 3 vetos? O presidente Jair Bolsonaro vetou 3 itens do texto aprovado pelo Congresso Nacional. Segundo o Planalto, esses vetos foram orientados pelo Ministério da Economia e da Cidadania. Com o veto, essas condições ficam excluídas do texto, que entrará em vigor. Os vetos serão analisados pelo Congresso, que pode derrubar os trechos em definitivo ou restará a validade dessas regras. Ou seja, o presidente vetou 3 itens importantes do texto, mas que irão voltar para o Congresso Nacional para que eles possam derrubar os trechos em definitivo ou restaurar a validade dessas regras. Então irá passar rapidamente pelo Congresso e eles vão manter o veto ou retirá-los. Além do auxílio emergencial, existe também na lei a ampliação do BPC. O primeiro veto foi justamente a ampliação do BPC. O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada. Esta ampliação aumentaria o limite da renda do beneficiário do BPC. Hoje o limite é 1/4 do salário mínimo. E esta ampliação seria um salário mínimo por pessoa. O principal trecho vetado é o que garantia na nova lei a ampliação do benefício de prestação continuada, definida pelo Congresso no início de março. Essa ampliação, segundo o governo federal, tem impacto de 20 bilhões no ano nas contas públicas. 20 bilhões seria o impacto se ele fizesse o aumento desse limite de 1/4 salário mínimo para um salário mínimo por pessoa. E o que é o BPC? Às vezes você pergunta. É um benefício da assistência social no Brasil, prestado pelo INSS. É uma renda de um salário mínimo para idosos e deficientes. É um benefício que é voltado para idosos e deficientes, no valor de um salário mínimo, ok? A extensão do BPC foi definida quando o Congresso derrubou o veto de Bolsonaro ao tema. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, chegou a adiar a mudança das regras até a definição de medidas compensatórias para custos extras. Eles estavam atrás de medidas compensatórias para que pudessem ampliar o BPC. Dias depois, Dantas mudou de ideia e suspendeu as decisões por 15 dias. Enquanto não há resposta definitiva, os parlamentares voltarão a incluir o tema na lei do auxílio emergencial. Será retornado e na análise final do presidente voltou a vetar o dispositivo. O presidente vetou a ampliação do BPC. Segundo o governo federal, a medida fere a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ia dar problema mais na frente. Então, esse foi o primeiro veto, a ampliação do BPC, ok? Segundo veto, reavaliação de critérios. O governo também vetou um dispositivo aprovado pelo Congresso que cancelava o auxílio emergencial do beneficiário que, ao longo dos 3 meses, deixasse de atender aos pré-requisitos. Segundo o governo, este ponto contraria o interesse público e gera um esforço desnecessário de conferência mês a mês de todos os benefícios que estarão sendo pagos. Está entendendo? Ele vetou a reavaliação de critérios. A reavaliação de critérios seria como? Mês a mês, você teria que passar por uma avaliação para ver se você teria necessidade de continuar recebendo. Então este veto foi feito
porque ele contraria o interesse público. E eles disseram que geraria um esforço desnecessário de conferência mês a mês. Foi uma coisa boa para aquelas pessoas que estão necessitando mesmo. Imagine ter que todo mês, mês a mês, ter que ir fazer uma conferência, uma reavaliação dos critérios exigidos. O Ministério da Cidadania defende que é preferível concentrar esforços e custos operacionais na construção de outras medidas de enfrentamento à Covid. É certíssimo o Ministério da Cidadania. Ele acertou neste ponto, porque ao invés deles estarem olhando critério a critérios para saber quem teria direito, eles preferiram fazer o quê? Eles preferiram defender concentrações e esforços em custos operacionais para eliminar o Covid-19. O terceiro veto foi o seguinte: restrição à conta bancária. O Palácio do Planalto também decidiu vetar uma regra que restringia o tipo de conta bancária onde o auxílio poderia ser depositado. Pelo texto da lei aprovado, o benefício só poderia ser pago em conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, criada para receber recursos exclusivos de programas sociais do PIS, PASEP e do FGTS. Então deixa de existir esta exigência e fica mais simplificada a forma de pagamento, que ainda será decidida, tá certo? O terceiro veto foi a restrição à conta bancária. Antigamente, no texto anterior, antes dos vetos, a pessoa teria que fazer uma conta digital para que viesse a receber. Mas serão feitos outros critérios que ainda serão decididos. Ok? Como Bolsonaro não sancionou o texto da lei em sua integridade, esse texto irá voltar para o Congresso Nacional. O Congresso receberá o texto e poderá derrubar os vetos e aprovar o projeto da forma original. Ainda existe isso. Esse texto, por ele ter vetado alguns requisitos, esse texto retornará ao Congresso Nacional e o Congresso Nacional irá analisar cada veto. Ele poderá deixar os vetos e aprovar, ou realmente eles irão aprovar o texto original, ok? Previsão de recebimento do auxílio. Ainda de acordo com o ministro Onyx, na semana que vem o governo deve ter mais detalhes sobre como e quando será feito o pagamento. Ele afirmou que a data provável para o início do repasse é a partir da segunda semana de abril. Por que o ministro se orientou nisto? Porque ele disse que o Bolsa Família é pago a partir do 16º mês. Então ele vai aproveitar que as pessoas irão receber automaticamente este valor, aqueles que têm direito ao Bolsa Família. Então ele está aproveitando esse período que o Bolsa Família é pago a partir do 16º mês, 16º dia do mês. Aí ele vai aproveitar esse critério, porque para ele seria mais cômodo. Local de pagamento. O ministro da Cidadania adiantou que o auxílio emergencial serão pagos pelos bancos públicos, quais sejam Caixa Econômica, BASA, Banco do Brasil, BNB, loterias e correios. Estes irão efetuar os pagamentos do auxílio emergencial. Precisa ter conta no banco? Não precisa ter cartão ou conta no banco. Provavelmente funcionará como no INSS. Você gera uma conta benefício utilizada para saque apenas daquele tipo de benefício, que é o auxílio emergencial. Então não se preocupa, não procure banco, que tudo vai ser esclarecido no momento certo. O projeto básico, sancionado pelo presidente, contempla o seguinte beneficiário. Olha quem tem direito. Para ter acesso ao auxílio, a pessoa deve cumprir ao mesmo tempo, cumulativamente, esses requisitos que eu irei dizer agora. Ser maior de 18 anos. Esse ser maior de 18 anos está sendo debatido ali no Congresso Nacional, porque eles querem ampliar para as mães menores de 18 anos. Aquelas mães que são menores de 18 anos também deverão ser contempladas. Não tem emprego formal, ou seja, aqueles que têm carteira assinada não terão esse direito.
não receber benefício previdenciário ou assistencial, não pode estar recebendo seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. Renda familiar mensal per capita por pessoa de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal total, tudo que a família recebe de até 3 salários mínimos. Seria de R$ 3.135. Essa renda per capita você pega os seus familiares e o montante que você recebe, você divide por pessoa. Se você recebe 3.000 e dentro da sua casa tem você, a sua esposa e seu filho, você divide por 3, dá 1.000 para cada um, você teria direito a receber este auxílio, porque você entraria no segundo requisito, que a renda familiar mensal seria de 3 salários mínimos, R$ 3.135, ok? Não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018 acima de R$ 28.559. Isso não quer dizer muita coisa não, pois o cenário dessa pessoa que recebeu esse montante pode ter mudado. Pode ser que nesse mês e no decorrer do ano, ele, por ser trabalhador informal, ter caído a sua renda. A pessoa candidata deverá ainda cumprir uma dessas condições: exercer a atividade na condição de microempreendedor individual, MEI, ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral de previdência social, aqui é nos casos das donas de casa, ser trabalhador informal inscrito no cadastro único para programas sociais do governo federal. Eu não sou inscrito no cadastro único, porém sou trabalhador informal. Aí você já vai entrar no segundo requisito: ser trabalhador informal sem pertencer a nenhum cadastro. É preciso ter cumprido no último mês os requisitos de renda citados acima, ou seja, ter uma renda per capita de R$ 522,50 ou receber uma renda familiar de R$ 3.135. Isso será feito por autodeclaração. Atenção, será permitido a 2 pessoas de uma mesma família acumularem benefício. E a mãe monoparental, aquela mãe solteira, que o seu pai se separou, não apareceu mais, o pai da criança se separou e foi embora, deixou a mãe solteira, não apareceu mais, ou aquela mãe que teve o marido ceifado pela morte e se aconteceu alguma coisa e ela ficou mãe solteira, ela terá direito a R$ 1.200 no valor de 2 benefícios. A depender do caso, o presidente da República também vai estender para os pais solteiros, aqueles que cuidam do seu filho e estão necessitando desse auxílio também. E atenção, a autodeclaração, a renda média para os inscritos no cadastro único serão verificadas de forma automática. Quem tiver inscrito no cadastro único será verificado de forma automática. Agora, a autodeclaração para aqueles que não são inscritos no cadastro único, esses terão uma plataforma digital para que você venha enviar seus dados e fazer a sua inscrição. Não está disponível ainda, nem o link está disponível. Pode ser que a partir da outra semana venha ser criado e você terá a oportunidade de fazer o seu cadastro. Quem não tem direito? Menor de 18 anos, que está sendo discutido se os menores de 18 anos sendo mãe e estão precisando desse auxílio, irão receber. Empregados formais, servidores públicos e quem está recebendo o seguro-desemprego. Eu estou recebendo o seguro-desemprego, como é que eu faço? Se o seu seguro-desemprego termina esse mês, provavelmente você terá direito aos últimos 2 meses, ok? Espero que essa informação seja de grande valia e que você compartilhe, dê o seu like e se inscreva no canal para estar informado de todos os seus direitos, ok?